é um prazer estar com vocês novamente. Vamos abordar o assunto aí que está bastante, sendo muito comentado, e nós estamos sendo bastante demandados em relação às dúvidas sobre as vacinas. Está aqui comigo nesse webinar a doutora Tínzia, que vai nos apoiar aí com as questões e dúvidas técnicas. Nós construímos uma agenda. Nath, por gentileza, você poderia passar o próximo slide? Nós construímos uma agenda para início dessa discussão, mas o foco aqui deste webinar é deixar o maior tempo possível para perguntas relacionadas ao tema, tá? Nós vamos discorrer aqui em relação a alguns pontos que nós entendemos serem super importantes para a gente abordar o assunto sobre a vacinação e imunização, e, além disso, sobre os próximos passos de medidas de prevenção, tá bom? Nós também fizemos uma coletânea já de algumas perguntas que, durante a inscrição, foi aberto a vocês fazerem essas perguntas antecipadamente, até para que a gente possa estar disponibilizando mais tempo nesses assuntos que foram bastante questionados para nós, ok? Próximo slide, Nath. Bom, vamos falar um pouquinho como é que está o panorama mundial da pandemia, né? Esses dados aqui foram extraídos ontem de manhã, provavelmente esses números devem estar um pouquinho diferentes, já está um pouquinho diferente, né? Mas nós estamos aí com 107 milhões de pessoas já comprometidas, já tiveram a doença, com 2.357.000 óbitos, sendo que o Brasil se coloca aí no terceiro do ranking de maior número de casos no país, né? E o segundo maior em termos de óbito, né? Obviamente, nós continuamos a ter o epicentro aí da pandemia, as Américas, né? Então, Estados Unidos, América Central e Brasil e América do Sul, Europa e Índia, né? Pode passar, por favor. O que nós estamos presenciando atualmente na pandemia é o tal da segunda onda, né, de casos, ou do aumento do número de casos no mundo todo, e o Brasil segue essa tendência aí ao longo do todo o globo, né? Uma característica interessante que nós estamos observando é que essa segunda onda ela chega a ser maior em termos de número de casos do que aconteciam na primeira onda, né? E nós temos casos aí bastante emblemáticos, como, por exemplo, a Alemanha, que teve situações muito pequenas na primeira onda, e que hoje já tem um aumento de volume de casos muito expressivos, a ponto de tomar medidas de bloqueio, isolamento, de quarentena em algumas regiões, para que possa aí conter a contaminação. Então, essa é uma característica que nós estamos verificando ao longo de todo o mundo, ok? No Brasil, aqui eu trago, esse gráfico é a média móvel, são indicadores que nós estamos acompanhando para observar tendências de aumento e diminuição do número de casos. A gente claramente observa, né, que nós, na média móvel de ocorrências, nesse segundo momento, ela ultrapassou a primeira onda lá em junho, julho, quando nós começamos a ver aí o incremento do número de casos, né? Estamos observando uma discreta diminuição, mas ainda com um volume muito expressivo de casos ao longo dos últimos 14 dias, né? Os casos novos notificados no dia 9 de fevereiro, nós estávamos aí com 51 mil casos novos por dia já notificados, né? Próximo, Nath. E quando observamos a média móvel de óbitos, nós também observamos aí um volume bastante expressivo, não demonstra queda, né? A queda de óbitos ela passa a ter um período maior para a gente observar essa queda, né? Uma vez que as pessoas vão adquirindo a doença, internando, e aí, após isso, a observação do óbito. Então, a gente tem um período maior para diminuir esse indicador, mas o fato é que nós estamos aí com um volume crescente de casos.
apesar da letalidade ainda estar em torno de 2,4%, ainda é uma letalidade baixa na doença, mas o importante a gente observar aqui que nessas situações, lá conforme nós falamos no começo, no primeiro webinar, falando sobre as preocupações da pandemia do Covid, é exatamente o volume de pessoas que adquirem a doença ao mesmo tempo. Pode passar, Nath, por favor. E isso nós já identificávamos lá no começo da pandemia, essas ocorrências de outras ondas era uma situação que estava sendo prevista, né? Mas existe aí uma diferença do que a gente estava prevendo lá no início do processo da pandemia. E, Tínzia, vamos comentar um pouco aqui com todos, né, a importância, né, das medidas e por que esse fato ocorre, por que a gente pode ainda vir a ter outras ondas até que a gente tenha as medidas, né, de tratamento e prevenção que possa conter aí o avanço da doença. Por favor, Tínzia. Bom dia a todos, né? Obrigado. O que nós podemos entender que na segunda onda ocorreu é que alguns fatores. Um deles é o fato de que a imunidade induzida pela doença não é duradoura. Quanto mais suave for a doença, mais rápido as pessoas perdem essa imunidade induzida. Também, né, a gente percebe que ainda há uma não adesão adequada às medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higiene, né, das mãos. Temos que lembrar que não temos tratamento específico contra essa doença, de maneira que, ao ser infectado, essa pessoa vai passar a transmitir o vírus para as outras pessoas por um período de tempo, mesmo que ela esteja assintomática, né? Nath, você não quer pôr o outro slide, por favor? Então, a gente teve alguns fatores que agregaram um pouco mais de rigor aí, né? Então, nós estamos vendo que houveram variantes que foram chamadas variantes da UK, que aconteceu a identificação na Inglaterra. Temos uma variante na África do Sul e temos uma variante no Brasil. O que são as variantes? É esperado que os seres vivos tenham mutação no seu código genético. É esperado que quanto mais rápido ele se replique de maneira defectiva. E essa mutação, essa cópia imperfeita da cópia original, pode ser boa para a espécie, no caso o vírus, ou seja, ele estar mais adaptado, ou pode ser ruim e ele ser eliminado. No caso do coronavírus, nós tivemos aqui 3 mutações significativas que levaram o vírus a ser mais infeccioso, certo? E potencialmente resistente às novas vacinas. Então, qual o impacto que isso teve na pandemia? Se nós já temos a imunidade induzida pela doença, que é frágil, ou seja, ela não é perpétua, e há ainda uma nova cepa, mesmo que o indivíduo tenha uma imunidade induzida pela doença presente, a nova cepa pode infectar. Então, nós temos um agravo na condição da pandemia. De acordo com a evolução, a gente aprende, né, rapidamente o mundo, as novas tecnologias trouxeram as vacinas. Né, e esse é um recorde no mundo. Em um ano, né, em menos de 6 meses, a gente estava produzindo vacina, e em menos de um ano a gente tem aí a imunização de grandes populações. A gente tem que lembrar que as vacinas, elas são, para serem liberadas, elas passam por algumas fases, que são os estudos pré-clínicos, né, depois um estudo de fase onde a gente estuda pequenos grupos voluntários, depois a gente administra em pessoas com características diferenciadas, né, idade, condições físicas, e aí vem a fase 3, onde a gente aplica essa vacina em grandes quantidades de pessoa para identificar aí potenciais efeitos colaterais, que são os estudos de eficácia e segurança. E a fase 4, que é a pós-comercialização, que é esse que nós todos que vacinarmos vamos estar fazendo parte, tá? Pode passar, Nath.
Dentro do avanço da imunização, né, que é esse tempo recorde aí, né, nós temos então aqui, olha, os estudos, né, as fases aí, e esse é bem interessante a gente mostrar, né, essa fase acelerada aqui, que foi realmente um recorde, a gente conseguiu produzir vacinas das mais variadas formas, altamente tecnológicas, como somente com fragmentos do vírus ou as vacinas mais tradicionais, que eram com os vírus inativados, né? E todas já em fase aí 3 e 4 sendo utilizadas no mundo. Pode passar, Nath. Esse aqui é um quadrinho que mostra as vacinas que nós temos aí disponíveis, né, as principais. A gente tem que entender que tem 151 candidatas né, de vacina aí em estudo para poder aumentar aí esse arsenal, tá certo? E aqui as principais que a gente tem. A Sinovac, que está sendo utilizada no Brasil, né, do consórcio Sinovac Brasil aí, que é com o Butantan, que é a Coronavac. Temos algumas outras que ganharam grande importância no mundo, porque são as que mais estão sendo usadas, que são a Oxford, né, da AstraZeneca, e também a Pfizer e Moderna, que possuem aí tecnologia semelhante e estão amplamente utilizadas nos Estados Unidos. Tá? Ô, Cínzia, me dá um Dica. tempinho aqui. É interessante a gente observar esse quadro, porque quando nós trouxemos essa informação, eu busquei essa informação lá na Organização Mundial de Saúde em novembro e dezembro do ano passado, né? Então, essas informações que nós observamos aqui, né? Que nós tínhamos 52 vacinas ou laboratórios candidatos aí na fase clínica, né? E 10 delas estavam já na fase 3, né? Que é onde a gente tem, a gente expõe as pessoas, né? Que tomaram a vacina e fazem estudo duplo cego com o placebo. E o que se observa nessa fase 3, né? Para saber se de fato esses anticorpos que são produzidos, que a gente já identificou nas outras fases clínicas, né? Então, a gente identificou nas outras fases que a indução desses antígenos ou da plataforma que foi utilizada para o desenvolvimento da vacina, ela induz a produção de anticorpos. Nessas fases pré-clínicas também se estudou aí quantas doses nós teríamos que tomar para atingir um volume de anticorpos necessários, né? E já na fase 3, onde a gente observa se de fato esses anticorpos estão protegendo o quanto que eles protegem e o que eles protegem, né? Então, esta fase 3, ela para estudos, ela é fundamental para a gente entender o que a gente espera com a exposição, com a vacina, com o uso do imunizante, né? E o que a gente espera de resultados com essa vacinação. E a gente pode observar que essa movimentação do mercado, dos laboratórios, é extremamente dinâmica, isso muda com muita frequência. Agora, em janeiro, nós já temos aí 173 vacinas que estão na fase pré-clínica, sendo que há 4 meses atrás nós tínhamos 151 candidatas dessa vacina nesta fase. Enquanto nós tínhamos 42 candidatas de vacina já na fase clínica, hoje nós temos 63 vacinas. Lá no passado, 10 em estudos da fase 3 e hoje nós já temos 20 diferentes vacinas já em estudo na fase 3, né? Esse movimento, né, Tinzia, ele é super importante, né? Diante da emergência que nós estamos tendo no mundo, né, sobre a busca de um tratamento eficaz, né, e a diminuição da contaminação. Então, nós vemos que esta modificação, que essa mudança desse mercado em buscar novos imunizantes, ela se faz muito necessária, né? Sim. Pode Veja, passar o próximo? pode, por favor. Só para a gente contextualizar aqui essa situação. Aqui... Nós trouxemos aqui nesse slide, né, o avanço da imunização no mundo. Tá? Como é que é o mapa de vacinação que nós estamos identificando no mundo?
A gente vai explorar um pouco mais esse discurso para a gente saber, né, o desafio que nós temos e por que essas notícias de ter mais vacinas em estudos clínicos, elas são muito bem-vindas neste momento, né? Tinzia, vamos explicar um pouquinho os próximos slides, por favor? Vamos, olha, esse slide aqui, ele traz o quanto de vacina está sendo utilizado no mundo e os países que estão aqui acima são aqueles que atingiram um patamar maior na população. Isso é um trabalho árduo, né? A gente tem que lembrar que Israel aqui, ele está liderando, ele é o único país que está conseguindo vacinar 1% da população ao dia, por isso que ele tem esse grande desempenho aqui. Nós temos aqui 67,38% da população já vacinada. Né, mas isso não quer dizer que eles estão efetivamente protegidos, desculpa, porque aqui a gente tem a primeira dose registrada, então 67,38, né? Então a gente vê só um pouquinho aqui ainda, né? Então a gente tem Emirados Árabes, olha, os Estados Unidos, né? Dinamarca, e aí vai caindo, nós estamos aqui embaixo com 1,8 apenas. Pode passar, Nath. 1,8% da nossa população. Isso. Já vacinados, ok? Tá? E com uma dose. Isso. Né? Aqui nós temos o quanto dos indivíduos, a porcentagem dos indivíduos que estão imunizadas, ou seja, a gente considera imunizado aqueles que receberam o número de dose adequado conforme o fabricante da vacina. Se o fabricante falar que é dose única, ok. Se o fabricante disser que são 2 doses ou 3, e assim vai. Então, habitualmente hoje o que nós temos é que a maioria das vacinas são 2 doses, tá? Com intervalos aí variáveis, né? Porém, são 2 doses. Então, olha aqui, Israel conseguiu, apesar de todo o esforço, olha, ele ainda está em 25,69% da população imunizada. Perceba que 1% da população ao dia não é fácil atingir. E dentro disso ainda, as pessoas ainda não atingiram o patamar ótimo de proteção. Tá? Ô, Tinzia, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Quando que a gente considera que essa pessoa já está imunizada e o que isto significa? Eu acho que este ponto é muito importante a gente entender a diferença, né? Então, vamos explicar o que significa uma pessoa imunizada, quanto tempo a gente leva para adquirir essa imunidade? Então, vamos entender que a imunidade induzida pela doença, só um parênteses antes da vacina, tá, Antonieta? Perfeito. A imunidade induzida pela vacina, ela implica na resposta do nosso sistema imune quanto à produção de anticorpos, quanto a ensino das nossas células imunes, vamos dizer assim, para ajudar, né, que é a imunidade celular, ajudar a eliminar o patógeno e a produção de uma proteína chamada interferon, que ela aumenta a resposta imune durante uma invasão. Ok? Então, são esses 3 fatores. Vamos lembrar também que a gente já disse isso em outros momentos, mas acho que vale a pena reprisar, que a imunidade, ela não é duradoura por toda uma vida. A imunidade ao SARS-CoV-2, que é o patógeno que nos induz a ter a COVID-19, ela é lábil. Quanto mais suave tivermos a doença, menos tempo esse anticorpo vai ficar no nosso organismo, de maneira que isso ajuda a gente a ficar exposto novamente. Ter a doença não significa estar imune. Então, tem outras doenças aí, tipo sarampo, que você tem sarampo, você está protegido, ok? Se não morrer, está protegido. Tétano, coqueluche, SARS-CoV, se você tiver, você tem um período apenas de proteção e, posteriormente, você está de novo exposto ao vírus. Veja bem. A gente vem dizendo, né, Tinzia, ao longo de todos os webinars que nós fizemos o ano passado, e a gente reforça esse ponto, né? O SARS-CoV-2 é uma doença nova, que a gente está aprendendo o comportamento dessa doença ao longo do curso do desenvolvimento da pandemia. E o que os estudos apontam é que muitas pessoas que já tiveram a doença in natura, ou seja, eles adquiriram os anticorpos através do vírus in natura, eles não possuem ou possuem muito pouca proteção depois de um tempo, né?
E isso reforça essa situação que a Tinzi acabou de falar, né? Isso não significa que o fato de eu ter tido o Covid no passado, eu já estou protegido contra a doença lá para frente. Exatamente. Okay? E a gente tem que lembrar que a gente ainda não sabe, porque, veja bem, quantos meses nós estamos usando a vacina? A gente ainda não sabe quanto tempo o anticorpo induzido, agora falando pela vacina e não pela doença, também vai perdurar no nosso organismo. Isso sem... E isso por quê, né? Natália, volta só um pouquinho, 2 slides, por favor. Mais um. E isto por quê, né? Essa slide. Porque em tempos normais, quando nós estamos produzindo uma vacina num tempo adequado de estudos, nós levamos muitos anos estudando também como é que é o comportamento desses anticorpos ao longo dos anos, né? Devido à urgência sanitária que o mundo está passando, esse período ele foi reduzido a 1 ou 2 anos. O que isso implica que nós vamos começar a entender qual vai ser o comportamento desta indução de anticorpos através da vacina agora nesta fase 4, depois da vacinação. Então, nós não tivemos tempo suficiente no desenvolvimento da vacina para entender como é que vai ser este comportamento deste anticorpo frente ao Covid e mais, essas novas variantes que estão surgindo, como que vai se comportar diante desses anticorpos que foram induzidos pelo vírus que foi desenvolvido a vacina. Então, este ponto é um ponto extremamente importante, né, Tínzia? Para a gente falar lá na frente sobre medidas de prevenção, né? E o porquê que a vacinação em massa, ela é importante como estratégia para a gente conter este vírus. Esses pontos são fundamentais que nós entendamos para que a gente possa compreender corretamente o porquê que nós vamos ter que tomar atitudes futuras ali para fazer a contenção do vírus. Pode seguir, Nath, por favor. E Tínzia, então nós falamos, né, que Israel, por exemplo, é o país que mais teve vacinados, que apesar desse volume extremamente elevado de vacinação, 1/4 dessa população adquiriu a imunidade, ou seja, aparentemente elas estariam protegidas contra o vírus, ok? E volta, agora o próximo slide que eu quero fazer uma pergunta para você, Tínzia. Essas vacinas, quais são as vacinas que nós temos disponíveis hoje no mundo, né, que está sendo utilizada no mundo todo, né, para que a gente possa vacinar, né? Porque a gente está vendo um desafio gigante com esses dados, né? Nós estamos vendo que países ricos como o Reino Unido, Estados Unidos, Europa, que potencialmente não teriam dificuldades financeiras para fazer a compra desses imunizantes, eles ainda estão com um percentual bem baixo de proteção, bem baixo de vacinação. E isto por quê? Por causa da disponibilidade desses imunizantes. Então, vamos entender assim, Antonieta, que nós temos uma população no planeta hoje de mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? Eu queria entender qual é a empresa que consegue produzir um produto em tempo recorde de dias, em 7 bilhões de doses. Então, o que 14, que as empresas... Né? 14, não, ela podia produzir 7, mas alguns dias produzem mais 7, né? Então, olha só, o que nós temos é que as grandes empresas produtoras de vacina imediatamente já pulverizaram a sua produção, colocaram outras empresas em outros países para aumentar a produção, né? E foi bem recorde isso, a gente viu que imediatamente as grandes empresas ofereceram ao mundo quem gostaria de ajudar, né, nesse investimento, porque é um investimento gigante, uma fábrica de vacinas não é uma coisa pequena, né, implica em alta tecnologia, mas eles multiplicaram as produções em várias plantas pelo mundo, tá? E mesmo assim a produção ainda não está satisfatória. A gente tem que lembrar que tem outros desafios. Quando ela produz, não basta estar ali no balcão pronta para alguém retirar. Temos que distribuir, lembrar que o planeta
tem lá suas dificuldades também na distribuição. Tem lugares que é difícil acessar, né? Então, a distribuição, a logística, e vamos lembrar que a conservação da vacina também é importantíssima, ela precisa de uma rede de frio, né? Então, a cadeia aí é realmente complexa. Então, a gente viu grandes dificuldades, a gente viu países perdendo grandes doses de vacina para aumentar ainda mais esse processo estressante aqui, que é distribuir a vacina e chegar no consumidor final, que somos todos nós, né? Receber a vacina e se tornar imunizado. Tá? Então, o desafio foi imenso, e está sendo, né? A gente está vendo uma série de situações ocorrendo aí. Tá? Vamos passar o O próximo, próximo, Nath, por por favor. favor. Então, Esse aqui, slide aqui, né, Tins, ele é bastante desafiador, eu né? acho que esse aqui é o bicho-papão que mora embaixo da nossa cama hoje, né? Exatamente. Esse aqui, ele visa, é um estudo feito, né, pelo grupo da Unity Intelligence Economists, né, ele fala sobre a normalização do mundo, do planeta pós-vacina. Então, ele fraciona o mundo em grupos, que são os países pertencentes ao OCDE, que é o grupo dos países ricos, né? E vai até aqueles que não têm condições de acesso à vacina por questões econômicas, geopolíticas, enfim. E foi feito aqui o consórcio COVAX pela Organização Mundial de Saúde. Veja lá que os países ricos, eles vão estar normalizando pós-vacina. O que é esse normalizando? Não quer dizer que a pessoa vai tirar a máscara, tá, gente? Quer dizer que vai atingir o status de imunizado, né? Olha a previsão, janeiro de 2022, ou seja, ainda daqui a um ano, ok? E os países COVAX, né, que são aqueles do consórcio da Organização Mundial de Saúde, que visa distribuir vacina aos países com poucos recursos, nós vamos estar normalizando aqui em janeiro de 2024. Então, é uma previsão um pouco dura para nós, né? Nós não fazemos parte dos 3 primeiros grupos, dos 4 primeiros grupos, podemos dizer, nós estamos aqui entre a penúltima e a última linha, tá? Isso se a gente não começar a produzir vacina, que de repente pode ser algo que aconteça, a gente começar a produzir aqui dentro em grande monta. Entendeu? Então, até 2024, janeiro, estaremos aí bem apertadinhos na situação de infecção, disseminação do vírus. Por isso que a gente vai ter que estar atento ao que nós estamos fazendo Perfeito. E as medidas que nós temos que tomar de controle para essa doença. E lembrando, né, Tínzia, que os estudos e as técnicas, os estudos técnicos mostram que para a gente diminuir a circulação viral, existe uma expectativa de que 60% a 70% da população esteja imunizada, né? Então, este período que a Tínzia está falando, de 2022, 2023, 2024, é exatamente este processo que nós estamos falando. Por quê? Porque se espera que com a vacinação a gente proteja mais pessoas, a gente proteja os outros de adquirirem doença grave e que a gente faça com que ocorra menor circulação viral. E com isso a gente evita que quanto menos esse vírus estiver circulando entre as pessoas, esse vírus tem menos chance ou menos probabilidade de mutar e a gente ter novas variantes que pode complicar o curso desse processo. Ok? Então, é muito importante que a gente entenda, né, como nós estamos hoje no mundo. Né? Aquele gráfico, né, do avanço da imunização deixa muito claro que o processo de imunização para todos os países, com exceção de Israel e Emirados Árabes, né, nós ainda estamos ainda engatinhando para chegar no processo do status quo de proteção e diminuição do processo que é aí que envolve toda a pandemia e tudo que nós estamos assistindo de impactos econômicos, sociais, nos impactos em relação à capacidade de atendimento dos serviços públicos. Então, assim, é importante que a gente vislumbre que a gente está longe de terminar esse processo, mesmo com o desenvolvimento das vacinas.
Por isso que nós estamos falando que quanto mais vacinas disponíveis nós tivermos no mercado, talvez a gente tenha aí uma facilidade maior de acesso para que a gente possa atingir esse volume de uma forma mais rápida. Mas os estudos mostram aqui, como a Cinzia falou, é assustador quando a gente olha, vendo aí que toda a população, tirando a população de risco, a população vulnerável, né? E aí todo o restante da população aí nós vamos demorar um pouco mais para atingir esse status, ok? Pode passar o próximo, né? Bom, a Anvisa aqui, isso aqui a gente trouxe, né, Cinzia, para deixar claro o que está acontecendo. Todo dia aparece uma notícia nova, todo dia existe aí uma medida provisória, né, que precisa ser avaliada ainda pelo presidente para saber se nós vamos seguir ou não desta forma. Mas o que aconteceu e por que esse movimento aconteceu? E a gente entende que esse movimento ele se faz necessário diante da dificuldade que nós temos aí do acesso às vacinas, né? Então, primeiro, né, a Anvisa, ela é um órgão responsável por todo e qualquer insumos, né, tanto de uso e comercialização de insumos médicos, medicamentos, incluindo as vacinações aqui, ok? Então, todo e qualquer material, medicamento, insumos, inclusive vacinação, né, elas precisam de aprovação da Anvisa, que vai normatizar o seu uso e a sua comercialização. O que aconteceu mais recentemente agora com a Anvisa? O que mudou? O que mudou na Anvisa foram os critérios para o uso emergencial dessas vacinas, tá? Todos nós sabemos, a gente mostrou aqui, que essas vacinas estão sendo desenvolvidas numa velocidade astronômica, muito rápida. A gente ainda não tem tempo suficiente para avaliar os resultados dessa vacina, por isso a gente está dizendo que ela está autorizada devido à emergência sanitária que o mundo existe, e é nessas regras que se mudou. E o que mudou, basicamente, né? Primeiro, que a Anvisa, através das suas normativas, ela exigia que os estudos da fase 3 fossem realizados aqui no Brasil, em território nacional, o que faz muito sentido, né? Porque a gente viu que alguns resultados utilizando a mesma vacina em outros países tiveram algumas diferenças de resultados clínicos, tá? Então, a Anvisa abre mão da necessidade de que essa fase 3 seja feita em território nacional, aceitando os estudos realizados, os resultados clínicos realizados em outros países, para que possa ser aprovada no país, tá? Mas a Anvisa não abre mão de olhar esses números, avaliar os dados desta fase 3, que foi realizado em outros países, e através dessa avaliação, ter aí uma autorização ou não por parte da Anvisa, tá? Outro ponto que mudou, né? Os outros países têm a sua Anvisa também, né? Então, eles têm os órgãos regulatórios oficiais, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, a Comunidade Comum Europeia, né? Então, o que mudou também? A gente também passa a aceitar, né, os dados e a resolução desses outros países, tá? E que a medida provisória descrita pelo Senado recentemente, há uma semana atrás, ela amplia esses países que possuem esses órgãos oficiais, incluindo aqui Argentina, Rússia e Coreia, ok? Da mesma forma que esses órgãos autorizaram e tomaram como base os dados clínicos e os dados estatísticos, a Anvisa também, ela entende que essas empresas possuem os rigores necessários para estar autorizando também aqui no Brasil. E mais recentemente, como eu digo que as notícias aparecem de um dia para outro, né, de ontem para hoje ou anteontem para hoje, apareceu uma nova modificação dizendo o quê? Que as vacinas que forem adquiridas através do COVAX,
que são organizações, a COVAX Facility, que é uma facilidade ou uma facilitação desenvolvida através da Organização Mundial de Saúde, dentro de um consórcio de vacinas validadas pela Organização Mundial de Saúde. Uma vez feita a validação através do COVAX, essa vacina poderia ser usada e comercializada no país sem haver a necessidade da avaliação da Anvisa. E aqui eu tenho uma pergunta que eu vi aqui, se o Brasil aderiu ao COVAX. Sim, o Brasil aderiu ao COVAX, sim. E, paralelamente, o Brasil vem fazendo negociações com os laboratórios e a produção nacional. Isso mesmo. Mas, como a Tínzia disse, né, muito dificilmente a produção nacional ela vai conseguir produzir o volume necessário de vacina que nós temos para vacinar aí quase que 190 milhões de pessoas, porque a gente vai vacinar só acima de 18 anos de idade, né? Tá certo? Então, assim, é importante essas modificações, né? E eu gostaria de colocar mais uma situação aqui que nós somos muito perguntados, né? Quando é que eu vou comprar esta vacina, né? Então, esta pergunta é uma pergunta que veio aí muito constantemente há mais de um mês, né? Onde eu compro, quanto custa e quando eu posso comprar. Então, primeiro, né, no mundo, esta vacina está sendo oferecida pelos seus órgãos públicos, ok? Poucas são os países que estão fazendo parceria com o setor privado, né? Então, estas vacinas, até o momento, estão sendo oferecidas por órgãos públicos, incluindo o Brasil. Toda a produção, isso já foi dito, apesar das controvérsias dos anúncios de alguns governantes, né? As produções, tanto da Fiocruz como a produção feita pelo Instituto Butantan, vão ser vacinas que estarão sendo disponibilizadas para o sistema público de saúde, ok? Então, por mais que a gente queira comprar a vacina, não existe vacina à venda, né? Não tem aí autorização pelos órgãos oficiais da Anvisa para comercialização dessas vacinas, ok? Existe sim algumas entidades que estão tentando trazer a importação de uma vacina. Esta vacina que está sendo tratada para fazer esse movimento, ela precisa ter fase 3 aprovada, que ela ainda está em andamento. Não sabemos os resultados desta fase 3 e também nós não sabemos qual vai ser o órgão que vai aprovar esta vacina em outros países e se estes dados serão aprovados pela Anvisa ou se vai ser comprada pelo consórcio da COVAX, ok? E existe também um outro ponto sendo colocado aqui por algumas entidades, né? Alguns hospitais já fizeram pronunciamento público dizendo que neste momento, com a escassez mundial da vacina, existe aí um entendimento de até não ser ético e moral você fazer a compra de vacina em detrimento aos outros que não vão ter a aquisição. Portanto, até o momento, nós não temos nenhum parecer em relação à compra de vacinas. E mais, quanto é que custa essa vacina? Né? Não sabemos, né? E mais, quando você hoje o mercado está abordando muito as nossas empresas e clientes, dizendo que fazer reservas dessas vacinas. O que significa reservar vacina? Você vai pagar essas vacinas para quando for importar essa vacina, para quando tiver a autorização, você poder fazer o uso delas, ok? Se essa vacina não for aprovada, se os estudos não atingirem os resultados clínicos mínimos esperados pela Organização Mundial ou pelo país, o que vai acontecer com essas reservas? E mais, a taxa de importação vai ser devolvida para as empresas que financiaram essa reserva? Então, são situações que estão sendo exploradas e que a gente não tem respostas, porque nós não podemos comercializar, ou não temos como comercializar a vacinação, ok? Então, até o momento, essas vacinas estão sendo distribuídas pelos serviços públicos, aqui, principalmente aqui no Brasil, ok? Vamos passar para o próximo slide? E eu acho que aqui, Tínzia, a gente pode explorar muito essa questão do porquê, então, que mesmo eu sabendo que eu não sei como vai ser os resultados lá na frente, etc.,
por que a gente precisa vacinar? E qual é a resposta que nós estamos tendo a estas vacinas? O que os estudos clínicos estão mostrando, né? E o impacto que isso pode trazer durante o processo aí e ocorrência da pandemia. Vamos falar um pouco sobre esses 3 pontos? Vamos. A gente tem um cenário nesse momento em que é uma doença em avanço, com novas cepas circulantes e que a gente não possui tratamento específico eficaz. Então, o que nós poderíamos fazer para conter essa doença? A gente viu publicações aí de que as vacinas não protegeram 100%, que atingiram patamares inferiores. Tem uma série de coisas na mídia, né? O que a gente precisa deixar de recado, Antonieta, acho que é o ponto importante, é que a vacinação ainda é a única maneira da gente se proteger eficazmente contra as formas graves da doença. Ah, mas ela não me protege de eu ter uma forma leve. Ok, mas você também não interna, não vai para UTI, não fica com sequela e não tem risco de óbito. Acho que essa é a parte mais importante sobre as vacinas, né? Então, o que a gente precisa é diminuir circulação viral, tá certo? E quanto mais a gente diminuir a circulação do vírus, maior a chance de conter novas mutações, tá certo? Atualmente, a gente tem que os resultados, né, de estudos, a gente se assusta um pouco na mídia quando começa a falar de efeito colateral, né, que algumas vacinas induziram efeitos colaterais. Eu queria só fazer um parênteses aqui e explicar o que é um efeito colateral. Então, a gente pode ter efeito colateral leve, dor no local da aplicação, febre, um pouquinho de mal-estar, às vezes assim aquela sensação de sonolência, e pode ter efeitos colaterais graves, que são as pessoas que podem ter formas graves da doença induzida pela vacina, né? Então, ela não é nunca, mas lembrando que a doença induzida pela vacina, né, que é uma resposta imunológica, não é nunca a doença igual ao vírus selvagem. Não tem sequela pulmonar, não tem sequela hematológica e outros, ok? Então, se a gente está produzindo, tem uma medida que te protege 100% contra formas graves da doença, então essa aí já é algo que me anima, né? Eu posso me imunizar com isso. E se eu tiver uma forma leve, tipo, vamos parafrasear o que foi dito no início da pandemia, né? Se eu tiver uma forma leve, tipo uma gripezinha, isso aí, então, para mim, já é uma coisa muito bacana, né? A gente ainda não sabe quanto tempo durou o anticorpo, ok. Porém, a gente também não, a gente parece que, enquanto o anticorpo estiver aí, eu não vou ter forma grave. Perfeito, é essa vacina que eu preciso. Houve também relatos na mídia de efeitos adversos do tipo alergia, ok? Vamos deixar claro que os relatos foram pessoas que eram altamente alérgicas e que já tinham histórias de alergias múltiplas, inclusive a componentes de vacina que não necessariamente fragmentos do vírus. Tanto sabiam ser potencialmente de risco que elas foram se vacinar já com a medicação para tirar essa pessoa do choque anafilático, ok? Que foi o que aconteceu. Pode passar o próximo. Então, aqui a gente volta. Se eu não tenho medida eficaz, qual é a melhor medida de eu me proteger? Então, é essa mesmo. Fique em casa, distanciamento e isolamento social, higienização das mãos, quer por água e sabão ou álcool gel. Manter, quando eu tiver que me expor, né, em grupos, em público, usar medidas que cubram nariz e boca, do tipo máscaras, né? Preferencialmente máscaras que não estejam úmidas, tá certo? Evitar tocar olhos e boca, manter distanciamento das pessoas quando estiverem em filas ou dentro de ambientes públicos, evitar aglomerações, tá certo? E agora a gente pode acrescentar, né? Se vacinar, porque eu corro menos riscos, tá certo? Pode passar o próximo. Antes de passar, Tinzia, Fala, claro. Volta mais um, por favor. Quando a gente fala da importância da vacina, né? Ok, é um anterior qual a esse, é a estratégia que está sendo recomendada pela Organização Mundial de Saúde e os centros científicos de alguns importantes países, como a CDC, tá? Como não existe vacinas disponíveis para vacinar toda a população, qual é a estratégia que existe dentro do planejamento de vacinação e imunização das pessoas, né? Então isso está sendo utilizado
pelo mundo todo. Então, nós estamos vendo esse projeto, esse plano de imunização sendo seguido por muitos países de forma muito semelhante. Óbvio que a velocidade com a qual isso vai acontecendo, ela é diferente por causa da disponibilidade da vacina, mas o que a gente vem fazendo, o que os estudos clínicos estão mostrando, né? As vacinas protegem contra a forma grave da doença. Ok? Então, quando a gente olha os resultados das vacinas, a gente vê que quase todas as vacinas, elas se mostram extremamente eficientes quanto à forma grave da doença. Portanto, nós vamos vacinar, inicialmente, aquele público que tem maior risco de desenvolver as doenças graves da doença. Ok? Então, primeiro, nós precisamos ter pessoas que atendam aos doentes. Portanto, os serviços essenciais, como os serviços de saúde, estão sendo priorizados no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Depois disso, as pessoas idosas, pessoas institucionalizadas, as pessoas portadoras de doenças crônicas e algumas outras profissões essenciais estão sendo utilizadas para se iniciar a vacina. Para quê? Para que, com o desenvolvimento da vacina, com o aumento da disponibilização das vacinas, essas pessoas já estejam imunizadas, né? Evitando que essas pessoas tenham doenças da forma grave e usando o sistema de saúde, né? Evitando, assim, o colapso desses processos. Porque o que nós estamos presenciando hoje no Brasil e também em outros países, ok? O receio foi que nós tivéssemos um volume de casos em ocorrência acontecendo no mesmo momento, porque apesar da letalidade ser baixa, a gente mostrou isso lá no começo, se o volume de pessoas acometidas é muito alto, existe o colapso do sistema de saúde, ou seja, eu não tenho no mundo disponibilidade de leitos para atender esse 15 ou, dependendo da faixa etária daquele país, né, um pouco mais, de pessoas que vão se complicar, ok? E que vão ter a necessidade de ter aí uma internação. Portanto, é muito importante, né, que a gente entenda esses critérios que estão sendo utilizados, porque no decorrer, no avanço da produção e disponibilidade dessas vacinas, cada vez mais pessoas sejam vacinadas e a gente proteja não só essas pessoas, a gente também tenta trazer a proteção coletiva, porque quanto mais gente vacinada, mais a gente consegue proteger o outro, né? E também ter acesso à saúde de uma forma que possa ser garantida esse acesso, né? Então, quando a gente falava lá no começo de talvez achatar a tal da curva, que é o que os países lá fora estão fazendo. Então, o UK recentemente fez um novo lockdown, alguns outros, a Alemanha também fez, quer dizer, é na tentativa do quê? De bloquear a circulação desse vírus para que a gente possa ter menos casos e que o sistema de saúde comporte o atendimento dessas pessoas. Ok? Então, aquilo que nós falávamos lá no começo, ele continua sendo muito importante e necessário aqui. Então, essas medidas que a gente acabou de falar, que a gente falou que deve ser um mantra na nossa vida por um período longo de tempo, elas permanecem as mesmas. Pode passar, Nath. Então, a proteção individual, né, de todas aquelas recomendações que nós fizemos lá do começo, elas se mantêm, inclusive depois da vacinação. É muito importante isso. Por quê? Porque nós não temos um número de pessoas suficiente vacinada para diminuir a circulação viral. Portanto, a gente precisa manter o distanciamento, precisamos usar máscara, precisamos usar o álcool gel, não fazer aglomeração. É muito importante que essas medidas, que sabidamente são eficazes para conter o vírus, a gente continue exercendo. Ok? Então, assim, a vacina protege contra a forma leve? Um percentual da população, sim, mas o que a vacina ela tem aí como principal função é proteger da forma grave da doença, ok? Vamos passar para o próximo slide, por favor? E
como é que fica, então, dentro da nossa empresa, né? Eu tenho visto aqui eu estou acompanhando um pouquinho as perguntas aqui que estão sendo feitas e a gente vai tentar respondê-las, tá? Então, vamos lá. Dentro da nossa empresa, né? Dentro do ambiente de trabalho, né? Quanto aos protocolos que as nossas empresas desenvolveram para minimizar o risco de contaminação dentro do ambiente de trabalho. Isso não só se mantém, como ele precisa ser revistos, inclusive, né? E mais, a gente sugere que as empresas façam um acompanhamento do status epidemiológico na região em que a gente está. Porque esses indicadores, com o aumento do número de casos, aumento do número de óbitos, taxa de transmissão, que nós estamos aí em torno de 1,08, 1,6, significa o quê? Nós chegamos a 1,20, significa o quê? Para cada 100 pessoas, eu contamino 120 pessoas à frente, se eu tiver essas 100 pessoas contaminadas, ok? Então, a taxa de transmissão ela tem que estar menor do que 1, porque para menos de uma pessoa, para cada pessoa contaminada, menos de uma eu tenho de contaminação. E outro índice que é muito importante é a taxa de ocupação de leito, né? Acompanhando esses dados, essas informações, a gente pode tomar medidas, né, dentro das nossas empresas. Nós temos protocolos aí, né, de evitar o risco de pessoas que estão com sintomas entrem dentro da nossa empresa. A gente já criou protocolos para minimizar a aglomeração, diminuir o número de pessoas, aumento da flexibilidade de horário, rotação de turnos. Todas essas medidas, todos esses protocolos, eles precisam ser revisados a cada alteração desses indicadores, porque isso impacta em ter maior aumento ou menor aumento de casos dentro da nossa companhia. Lembrando que houve aí, no passado, né, a indicação de que o Covid seria uma doença considerada ocupacional, depois veio uma medida provisória dizendo que não, ela não era considerada uma doença ocupacional e, mais recentemente, ela volta a ser considerada uma doença ocupacional. Portanto, nossas recomendações são manutenção e revisão desses protocolos no ambiente de trabalho, ok? Isto é fundamental para que a gente consiga transcorrer as atividades de trabalho ao longo desses processos da pandemia, ok? Um outro ponto que nós colocamos super importante aqui e que o que a gente pode fazer, além de fazer as recomendações das medidas preventivas individuais, como nós falamos ali no passado, no slide atrás, eu trago aqui uma pesquisa da Mercer, que recentemente nós fizemos, abordando mais de 200 mil empregados, onde esses empregados apontaram que 93% deles consideram que as empresas se comunicaram de forma efetiva durante a companhia. Olha que bacana, olha o papel importante que nós, como organização, temos para orientar, para conduzir e para manusear uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, parabéns a todos que estão aí se comunicando com seus funcionários, evitando que as fake news se espalhem cada vez mais. E aqui a gente aproveita para recomendar que a gente aconselhe e incentive a vacinação nessa construção desses materiais. Porque só com essa vacinação, como a gente acabou de falar, só com 60% ou 70% da população imunizada é que a gente vai conseguir diminuir a circulação do vírus e, quem sabe, lá no futuro, a gente ter esse processo de pandemia controlado. Sem isso, se a gente for esperar o processo de imunização natural, que a gente chama de processo de imunização de rebanho, ou seja, a gente adquirir a imunidade a partir da doença natural, nós vamos demorar muitos anos para que isso aconteça, e como a Tinzi acabou de falar, as pessoas que adquiriram Covid, elas possuem imunidade temporária, né? Então, é muito importante que a gente volte a ter esses cuidados, é muito importante que a gente não relaxe essas medidas e que a gente incentive aos nossos funcionários a fazer uso da vacinação, ok? Evitando aí os fake news que a gente vê todos os dias nas redes sociais falando sobre a vacina, ok?
Um quarto ponto que nós colocamos aqui é a preocupação com a saúde mental, né? Sabidamente, a gente vem notando um aumento desta demanda, ou seja, das pessoas que têm um comprometimento aí da sua saúde mental, né? O papel importante que as empresas estão fazendo no apoio e suporte aos funcionários que são acometidos, né? E principalmente esses serviços virtuais aí no momento de pandemia como nós estamos vivendo, né? Com o incremento do número de casos, que a gente tem que evitar de sair o máximo possível de casa. Então, essas ferramentas com utilização virtual ainda são extremamente úteis e durante a pandemia, durante esses aumentos do número de casos, a gente viu que as pessoas esqueceram de comunicar aos seus funcionários que elas têm disponíveis essa ferramenta que é a telemedicina. Hoje, muitas operadoras de saúde oferecem esse serviço, que podem esclarecer dúvidas, orientar quanto a sintomas, avaliar a gravidade desses sintomas, indicar a necessidade da busca de um serviço de saúde ou não. Então, a acessibilidade dessas pessoas a essas ferramentas também elas podem ser mantidas, que vai trazer um benefício extremamente elevado. E não esquecer, né, que novos casos acontecerão, que novas situações de Covid aparecerão dentro da nossa empresa e a gente precisa continuar monitorando os sintomas, monitorando os contactantes daqueles indivíduos com Covid positivo, né? Então, é importante usar aí ferramentas digitais para que a gente possa aí utilizar e monitorar o mais rápido possível, de uma forma bem abrangente, a nossa população, ok? Então, a gente aqui está colocando as medidas preventivas, né? A gente está colocando aqui para vocês o que já foi feito aí no primeiro ano e o que a gente aprendeu com esse primeiro ano e quais são as importâncias da manutenção dessas medidas ao longo do processo que a gente tem aí, pelo menos, pelas estimativas que a gente tem visto aí de mercados, das tendências, de mais 2 anos, pelo menos, ali para frente, de processos ainda em ocorrência. Até que a gente tenha disponibilidade dessas vacinas de forma abrangente e um volume adequado para poder imunizar a população, a gente tem esses desafios ainda pela frente, ok? Bom, seguindo aqui o nosso cronograma, a gente... Doutora, como deu o tempo, eu sugiro que a gente tente responder algumas perguntas que podem ter ficado. Ótimo, vamos seguir assim, então. Sim, podemos fazer. Podemos fazer. Você quer seguir pelo que a gente já tem aqui no Q&A ou quer pegar, seguindo essas perguntas que nós buscamos aqui com a inscrição do webinar? Eu acredito que a do Q&A a gente foi respondendo ao longo da apresentação. Ok, perfeito. Bom, fiquem à vontade. Então vamos lá. Tinzia, vamos fazer uma dobradinha aqui entre nós para a gente tentar esclarecer as dúvidas vamos aqui. Sim, vamos tentar ser breve. Vamos lá. Perguntas, né? Por que estamos enfrentando situações mais graves e preocupantes em relação à capacidade de atendimento médico e serviços quando comparados à primeira onda? Bom, a gente tem que lembrar que os pacientes que tiveram uma vez a doença podem ter de novo e de forma mais grave. Então, eles ajudam a aumentar a ocupação hospitalar. Existem pacientes que ainda estavam internados quando outros estavam voltando ou alguns pacientes novos foram internados. E temos ainda os doentes crônicos que também estão aumentando aí, que ficaram talvez numa defasagem de acompanhamento durante o primeiro momento da pandemia no ano passado, né? Acho que tudo isso pode elevar bastante a ocupação hospitalar. Sem dúvida. E aqui eu queria acrescentar também uma situação, né? O aumento do número de casos de uma forma muito abrupta, né? Muito mais casos em ocorrência num período curto de tempo, não há tempo hábil de se tratar as pessoas e de se ter a capacidade de serviços médicos aí para atender todo esse volume de pessoas. O tempo médio que uma pessoa fica internada com um Covid grave, gente, é de um mês e meio, às vezes ela fica 90 dias no hospital, tá? Então, é complexo. É bem complexo. A gente já falou bastante a importância da vacinação. Acho que
né? Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente Pode, já falou. Eu só quero me falou comprometer a responder as perguntas depois, por forma escrita, a gente encaminha, como nos outros webinars. Então, ninguém fica estressado, a gente vai atender as respostas sim, tá? Perfeito, perfeito. Quais as expectativas de imunidade ou proteção da população com a vacinação? Então, nós a também gente já respondemos. Já exploramos bastante aqui, e tem uma pergunta que fala quanto tempo depois de vacinado eu adquiro a imunidade, a gente também já deixou claro. Queria só aproveitar o gancho e falar de outra coisa que é questão de intervalo de tempo, que é quanto tempo depois que eu tive a doença eu posso vacinar, porque todo mundo tem que ser vacinado, mesmo quem já teve a doença. Então, o Ministério da Saúde pede que seja 30 dias depois do clareamento de todos os sintomas. Tá? Então, se eu ainda estou tendo febre, eu ainda estou doente. A partir do momento que eu não tiver mais a falta de ar importante, a febre, esse é o último dia, a partir daí 30 dias depois a vacina. E se eu tiver tomado alguma outra vacina e for meu momento de tomar a vacina do Covid, eu tenho que esperar também 1 mês de intervalo entre uma outra vacina e a vacina do Covid, ou a vacina do Covid e qualquer outra vacina, ok? Acho que isso tem que ficar claro. Perfeito. Tá? E aproveitando, né, Tínzia, nós vamos estar entrando aí no mês de vacinação para influenza, né? Isso, por isso o ponto. Então, é esse ponto muito importante, né? A gente ainda não tem acesso à vacinação, então vacinem as pessoas contra a influenza, que é muito importante essa vacinação, ok? Bom, orientação quanto à compra de vacinas pelo setor privado, onde comprar e quando custa, a gente já também deixou claro sobre essa situação. Falamos. A empresa pode obrigar o funcionário a apresentar... Essa pergunta foi bem interessante. A empresa pode obrigar o funcionário a apresentar o comprovante de vacinação para o retorno ao trabalho? Como eu trato os meus terceiros e os prestadores de serviço? Né? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que é complemento dessa quinta aqui. Né? Gostaria de saber a tendência do mercado e jurídica sobre a demanda da vacina como parte de documentação obrigatória, devido à pandemia e risco de não vacinar e agravar as condições epidemiológicas internas e externas. Então, vamos lá, Tínzia. Então, a gente pode entender que é muito importante vacinar. Tem uma discussão grande hoje aí, jurídica, né? A gente vê na imprensa leiga bastante publicação sobre a obrigatoriedade da vacina e como as empresas vão lidar com isso. Parece que, sendo obrigatório, a empresa obrigando o funcionário, ela vai poder aplicar todas as sanções que ela entende que ela pode aplicar sobre o funcionário, como suspensão, né? Ou até mesmo demissão por justa causa. Porém, isso ainda está em discussão, não está claro ainda que esse é o caminho e a gente não consegue falar, olha, vai ser isso, ok? Por enquanto, ainda tem algumas discussões sendo feitas. Tá? Eu só gostaria de lembrar que, em alguns dados que nós tivemos acesso, existe a orientação de que existe a necessidade de se rever o seu PPRA e a sua política de saúde ocupacional, o seu PCMSO, né, para que você possa ter esse nível de exigência. E uma outra questão que a gente quer lembrar, né? A gente não pode exigir aquilo que a gente não pode fazer com que as pessoas acessem para ter, né? Se a gente não tem vacina nem para comprar e nem para ter, neste momento, exigir isso fica uma coisa meio estranha, né? Esquisita, né? Mas sim, é importante lembrar isso, é importante que a gente coloque isso para discussão. E, mais uma vez, esse assunto é um assunto que diz respeito onde todas as áreas da empresa, inclusive jurídico, mas devem ser envolvidos para tomar essas decisões, né? Existe, inclusive, aí uma medida provisória lá do trabalho que está dizendo que pode ser aí uma situação exigida, mas a gente entende que isso, neste momento, por não se ter vacina, como é que você pede para o seu paciente ou seu funcionário trazer aí documentação? Neste momento não é possível. Lá no futuro pode ser que se exija isso, e para nós faz algum sentido no seguinte aspecto, né? A responsabilidade que eu tenho perante a sociedade e perante a mim, né, como indivíduo, né? Se eu vacinar, eu protejo a coletividade, eu me protejo,
e também faço com que a gente tenha um curso, né, num momento como esse aqui, um pouco menos difícil como nós estamos passando. Né? Acho Porque que lembrar também pode... que, como você falou, proteger a minha comunidade, eu não tenho que entender que é só meu ambiente de trabalho, eu tenho que entender Exatamente. que é a minha própria família. Própria família. Né? Então, acho que isso é um dado importante. E a empresa pelo qual os parentes trabalham, né? Então, exato. Assim, isso é uma cadeia que vai sendo beneficiada com a vacinação, ok? Uma outra pergunta que a gente está sendo, assim, orientação sobre o pré-cadastro. A gente ouviu muito aí comentários, né, sobre o Conexa SUS, que existe aí o seu aplicativo onde as pessoas fazem um pré-cadastro. Em São Paulo existe o site do Vacina Já, né? Ela é obrigatória? E qual que é a importância desse pré-cadastro? Então, existe esse site, né, Antonieta, e é bem interessante que é um site conectado a todas as informações de INSS, etc., é bem interessante. E sim, é bem interessante que você, quando chegar a sua vez de tomar vacina, já saiba ao menos o seu número, né, no SUS, para que você facilite, né, a informação de dados. Por que que precisam informar se eu tomei ou não tomei a vacina? Simples, eu já disse que nós estamos todos participando, portanto, no mundo inteiro da fase 4 das vacinas. Como é que eu vou poder monitorar efeitos colaterais e infecções pelo coronavírus, por exemplo, no indivíduo vacinado, se eu não tiver como recuperar os dados, né? Então, esse Conecta SUS aí, inclusive o indivíduo poderia colocar dados de que está com febre, de que buscou rede de serviços de saúde, né? Então, dessa maneira, a gente poderia monitorar esses dados e seria muito interessante. Isso aí vai ajudar a gente a entender o papel, né, que a vacina tem enquanto medicamento, ok? Efeitos colaterais, ou mesmo a falha diante da infecção do vírus. E tá? até complementando aqui uma dúvida que eu estou vendo aqui no Q&A, né? Então, assim, esses sistemas, eles inclusive poderão auxiliar, ou estão auxiliando, a saber qual é a vacina que eu tomei, porque a segunda dose deverá ser da mesma vacina. Atualmente isso muito importante. A gente não tem informação de que possa tomar dose de uma e dose de outra. Vamos lembrar que no Brasil nós temos por hora 2 vacinas disponíveis. Coronavac, que é a vacina fabricada pelo Instituto Butantan, né, com tecnologia adquirida da Sinopharma chinesa, e temos também Oxford AstraZeneca sendo produzida. Fiocruz Manguinhos estava começando a produção. Vamos entender uma coisa. Os intervalos de tempo são diferentes. Quem toma Coronavac tem um intervalo proposto pelo fabricante de 14 a 21 dias, podendo chegar a 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e a outra vacina tem 90 dias de intervalo. Então, é muito diferente uma vacina da outra, inclusive na administração. Por isso, quem tomar uma vacina tem que ser fiel a essa vacina na segunda dose. Talvez no futuro a gente tenha outros estudos com vacinas diferentes em momentos diferentes no mesmo indivíduo e o seu papel imunológico, mas por hora nós temos que nos manter fiel à vacina inicial a ser tomada. Antonieta, quanta vacina que você acha que é a melhor que você quer tomar? O que você acha? Você está com medo de tomar alguma vacina? Olha, a que tiver disponível, para mim, é a vacina importante. Eu acho que essa é a resposta que a gente precisa escutar. Na escassez de vacina, a que tiver disponível é a mais importante, é a melhor que tiver para tomar. Quando eu chegar na UBS mais próxima da minha casa para me vacinar, no posto de aplicação de vacina, ela abrir a geladeira, eu não quero nem ver o nome da vacina que ela vai fazer. Por favor, coloque, porque eu não quero ter forma grave. Né? E a gente tem algumas perguntas assim, ó. Mesmo que o Brasil tenha aí produção própria das vacinas, né? A gente acredita que só vai ser lá em 2024, como a gente mostrou lá. É importante dizer o seguinte, pessoal, que o mundo está vivendo por esse problema, né? Os insumos para produzir essas vacinas, não é? Esses insumos não são apenas o próprio líquido da vacina ou o agente.
diz respeito a toda a cadeia de insumos necessários para fazer a vacinação. Lembrando que a Fiocruz adquiriu a tecnologia para produzir a vacina internamente, só que até o momento ela está reproduzindo através do insumo básico, tá certo? E só depois do segundo semestre é que existe uma expectativa da Fiocruz produzir os seus próprios insumos. Então, assim, não tem expectativa da gente produzir sem trazer a importação desses insumos para a produção dessas vacinas, inclusive da Sinovac, ok? Então, assim, a gente está produzindo, sim, a gente está replicando essas vacinas, a gente está produzindo essa vacina de forma mais massiva, trazendo o insumo, importando o insumo básico, e a Fiocruz se dispõe a produzir o insumo básico depois do segundo semestre. Portanto, a gente tem aí um longo período a percorrer, ok? Perfeito. Eu acho que respondemos todas. Respondemos. Acho que tem uma montanha de coisa que eu gostaria de falar, sabe, Antonieta? Porém, 1 hora é um tempo muito curto. Mas, enfim, eu acho que, eu não sei se eu tenho essa possibilidade, mas eu gostaria que as pessoas encaminhassem as perguntas, né? As meninas que estão nos assessorando aí nos enviam e eu tento responder o mais breve possível, Isso. Assim que eu retornar de férias. Perfeito. Tá Nós bom? estamos aqui já computando todas as perguntas que vieram pelo Q&A, nós vamos estar respondendo por escrito as dúvidas, tá certo? Espero que esse webinar tenha sido bastante útil para vocês, né? Só lembrando que nós temos aí uma sequência de webinars que nós vamos fazer mensalmente, né? Nós vamos falar um pouco sobre os impactos da pandemia nos custos assistenciais, falaremos também num outro webinar sobre a saúde mental, e eu só gostaria de relembrar a todos aí que nós estamos com a nossa 30ª pesquisa de benefícios aberta, né, uma das maiores pesquisas que nós temos aqui no território nacional, então participem dessa pesquisa, é importante aí a participação de todos para que a gente tenha dados e possam compartilhar esses dados aí com vocês, ok? Então, muito obrigado pela presença de todos, nós vamos estar disponibilizando esta apresentação para todos, estamos aqui à disposição para outras dúvidas que porventura vocês venham a ter, ok? Um abraço, se cuidem e um bom dia a todos. Obrigada, gente. Espero que vocês mantenham o distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, por favor. Até o nosso próximo encontro, a gente conversa mais. Obrigada, até mais. Um abraço. Um abraço. Agradecemos a doutora Antonieta e a doutora Tínzia pela apresentação de hoje e reforçamos que nos próximos dias vocês receberão um replay e a apresentação deste webinar de hoje. O link para a pesquisa de benefícios se encontra no chat e também no QR Code da tela de vocês. Obrigada a todos, tenham um ótimo dia.